a gente eliminou a questão de data de nascimento das informações internas. Quando um gestor ou uma gestora está recrutando, na informação que vai para o gestor e gestora, não tem a data de nascimento no currículo ali, no banco de informação. Já elimina aquele comentário anterior, tem 56, mas tem cheio de energia. Nem parece que tem 56. Nem parece que tem 56, foi ótimo. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Oi, turma, bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast Você Está Contratado. Estou aqui com o Gederson e nosso convidado hoje é o Pedro Pitella, diretor de RH da Sanofi no Brasil. Já tem uns 5 anos que você está lá, né, Pedro? 5 anos, passa rápido. Foram 5 anos intensos. E nós convidamos o Pedro porque tanto ele, na pessoa física, como a empresa Sanofi, lideram discussões e ações em 2 aspectos muito interessantes de diversidade e inclusão: parentalidade e etarismo. Muito bom. Então é esse o tema. Muito bom. Vai ter bastante coisa para a gente conversar aqui, Pedro. E perguntar. Começaremos por qual tema, Marcelo? Por onde que você... A pergunta que você acabou de fazer antes da gente começar a gravar, né? Qual foi o gatilho que ele teve, né, para começar a falar sobre etarismo, então, né? O que aconteceu? Como é que aconteceu isso, né? Se foi um programa da própria Sanofi, se foi quem capitaneou isso, desde quando tem, desde quando se fala sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente está falando bastante sobre etarismo e aí nos coloca aí na mesma página. Quando é que começou isso? Para o Pedro Pitella? Para você, para o Pedro. Eu não acho que teve um momento assim onde eu comecei a me engajar. Acho que foi um crescente, né? Hoje eu lidero, né, o pilar de etarismo, o que a gente chama dentro da companhia ERG, o Employee Resource Group, né, globalmente de etarismo. Mas não teve um momento. Eu acho que foi um crescente. Hoje se confunde um pouco a minha pauta pessoal, né, minha paixão pelo tema e aquilo que a Sanofi faz globalmente, né? Mas eu passei a liderar porque eu já vinha antes falando muito e fazendo muito sobre o tema. Você tem a liderança global dentro da Sanofi desse tema? Desse tema tem. Nós temos 5 Employee Resource Groups globalmente, um que se chama Pride Plus, né? Todos têm Plus no final. Pride Plus, Gender Plus, Ability Plus, Culture and Origins Plus e Generations Plus. Então, eu lidero globalmente dentro da Sanofi o Generations Plus. Mas isso foi esse ano que aconteceu, né? E eu já vinha... Aconteceu talvez por consequência do meu engajamento, que era anterior a isso, né? E não teve, Marcelo, um momento onde teve uma virada, assim, um momento... Acho que eu sempre vivi numa bolha, né? Assim, homem, branco, cisgênero, sem deficiência. Eu tinha todos os privilégios e não sabia que tinha os privilégios. Então, para mim, era um assunto que não estava no meu radar até que eu passei dos 50, hoje eu tenho 57, e eu comecei a perceber os sinais do etarismo, né? Do preconceito etário. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. Mudou, né? Mudou, né? E teve um fato que foi... Teve alguma coisa que aconteceu com você? Teve algumas, né, que a gente chama de microagressões, mas certo. No caso do etarismo é muito doido, porque nem as pessoas que sofrem o preconceito etário percebem muitas vezes. Né? É alguma coisa que a gente assume como se fosse uma brincadeira. Mas eu vou contar um caso engraçado que aconteceu. Um colega chegou para mim e falou assim, Pedro, eu tenho aqui um currículo de uma pessoa que você vai adorar. Eu sei que você está engajado com o etarismo. É uma pessoa que tem 56 anos, mas é cheio de energia, nem parece que tem 56 anos. Eu falei, como? Como é que parece uma pessoa de 56 anos? E foi há 1 ano atrás, eu tinha 56 anos. Eu falei brincando, na ironia. Não, e nem parece no currículo, né? O que faz uma pessoa nem parecer no papel que tem 56 anos, né? Porque... E coincidentemente era a idade do Pedro. Nossa... Então, assim, essas coisas, ou até aquelas brincadeiras que a gente faz, não vou falar desse filme porque vai revelar a minha idade. Eu falo com toda alegria, que eu tenho 57, acho maravilhoso. Esses comentários eu não gosto. Tô revelando a minha idade. Bobo isso, eu acho muito bobo. Muito bobo. Me formei em tal data. Desnecessário. Vai entregar, não sei. Agora falei a minha idade. Eu vou deixar uma dica aqui também. Eu não gosto de ser tratado de senhor, tá? Não tem nada a ver. Marcelo. A senhorinha, né? Por que senhorinha? Porque depois que ficou com certa idade virainha, por que, né? Infantilizar. Boa, uma das coisas que eu fico bravo é quando eu vejo comercial que infantiliza a pessoa com mais idade, né?
Porque se a pessoa quer ter comportamento de mais jovem, tudo bem, cada um na sua, mas você não precisa ter o comportamento de mais jovem para ser ok, né? O idoso bom não é necessariamente o idoso que pega onda, anda de skate, né? Que vai na balada. Se quiser ir, fantástico, mas não é esse o único modelo certo de pessoas com mais idade, né? Então, assim, e até porque uma coisa genial com o etarismo é que a gente fala muito de ser interseccional, né? Das diversas dimensões da diversidade, equidade e inclusão serem interseccionais. E o etarismo une todas, porque ninguém deixa de ser o que era antes quando vira mais de 50, né? O que acontece? A gente não deixa a nossa raça, a gente não deixa a nossa orientação sexual, a gente não deixa a nossa presença e deficiência. Eu falo, todos seremos 50 a mais, até porque a alternativa não é muito boa. Então a gente precisa, né, chegar lá e... Luta para isso, né? Luta para isso e todos seremos. Então, assim, une todo mundo, né? Você falou um pouco do meu skate. Putz, eu levei um tombo de skate ano passado que nunca mais. Se ralou todo. Ralei todo. Mas tentou. Nunca mais. Vender meu longboard. Mas não vendi ainda, tá guardado no armário, mas nunca mais usei. Ah, legal, é isso que é bacana. Cada um sabe o que é melhor para si. Você não precisa estereotipar, né? A coisa certa e a coisa errada, né? E não tem o certo e errado, não né? Tem aquilo que você tá afim de fazer, né? E dentro da empresa, como é que é? Então, é uma pauta nova, né? Se você pega até, e não só nas empresas, mas você pega na sociedade, né? Tem uma certa sequência onde as diferentes pautas foram acontecendo, né? Pauta de gênero, né? Depois da Segunda Guerra, quando as mulheres, né, estavam no mercado de trabalho, a pauta de raça muito forte, né, nos anos 60, depois o Pride vindo muito forte na década de 70. Claro que não é que começou exatamente nessas décadas, mas ganhando relevância, né? A questão da deficiência já no finalzinho agora, né, 95, 99. O etarismo ele vem um pouco mais tarde, né, mas vem construindo em cima de um caminho que já foi conquistado pelas outras lutas, que são todas muito justas. Não existe uma luta mais justa do que outra, né? Todas as lutas são justas, mas o etarismo, eu falo assim, olha, em vez da gente ficar chateado porque a nossa pauta está atrasada, vamos ficar felizes porque teve um monte de gente que veio antes da gente construindo um diálogo de diversidade, equidade e inclusão, já preparando o terreno, né, para quando chegar o etarismo não causar uma estranheza, né? Mas é fato que dentro das empresas, na sociedade, é a menos visível, é a menos conhecida, né? Quando você fala de diversidade e inclusão, e de maneira muito justa, tem problemas seríssimos, né, de inclusão racial, de inclusão de orientação sexual. Então o etarismo ele acaba tendo que encontrar o seu espaço para também ser incluído nas discussões. É muito comum ser esquecido quando a gente vê artigos, quando a gente fala, né, de seminários, é muito comum o etarismo não ser lembrado ou ser lembrado en passant, né? Até vou te perguntar, então o etarismo chega a ser discriminado dentre as outras situações vividas, né? Porque assim, o teu problema não é um problema perto do meu, né? Então, assim, questão de gênero, questão de raça, questão de deficiência física, né, de PCDs, você vem falar de etarismo, né? Então... Eu não sei se chega a ser discriminado, não chegaria a falar tanto. Eu já passei por situações em fóruns, em eventos de diversidade e inclusão, onde havia evidências muito claras de etarismo, entende? Nos comentários, etc. Mas eu acho que isso é exceção. Não sei se... eu realmente não diria que é algo discriminado dentro da discussão de diversidade e inclusão. Eu acho que é menos lembrado, né? É menos evidente, mas não chega a ser uma discriminação das outras pessoas que estão, né, nesse movimento mais geral, né, de diversidade, equidade e inclusão. É menos evidente porque é menos falado, começou depois, mas isso, inclusive, dá um campo muito interessante para a interseccionalidade, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente fez um mês da mulher esse ano na companhia, a gente fez 4 eventos. E a gente fez um evento que falava sobre a mulher 50+, falava sobre a mulher negra, falava sobre a mulher lésbica e sobre a mulher cadeirante. Então foi uma sacada genial de falar sobre mulher, mas em diversos recortes, para exatamente unir todas as pautas, né? Então você está falando de etarismo também, quando você fala de mulher 50+, porque também é diferente. Como eu falei, ninguém deixa de ser o que era antes quando chega nessa idade, né? E você não deixa de trazer as outras questões que você trazia antes. E assim, se você ampliar o diálogo, o etarismo não é só sobre quem é mais
idoso ou quem tem mais de 50 anos. Etarismo é geracional de todas as idades, porque também tem preconceito de quem é muito jovem. Mais 30, né? Ou menos 20, né? Não, isso exatamente. Etarismo não é apenas para o mais, né? Das gerações mais novas também sofrem alguma discriminação. Assim, você é muito jovem para ter um cargo de chefia, né? Não é café com leite, você não quer... E tem esse comportamento do mais, né? O mais tratando o menos dessa forma, né? E dizendo assim, não, peraí que a conversa não chegou aí, né? A gente se ouve precisa muito de um pouquinho mais de bagagem para participar para poder dessa conversa, para poder te chamar para isso, né? E é uma discriminação. Você fala, não, você precisa de mais experiência para ter esse cargo. Não, vem cá, você pode ter 50 anos naquela função e não ter experiência nenhuma. Né? Porque o mundo muda muito rápido à nossa volta, né? Então, assim, etarismo é uma pauta que pega todo mundo, né? Não só quem tem 50 a mais, mas quem está começando, quem é mais jovem, porque você tem discriminações de... Não, você não tem lugar de fala aqui nessa reunião porque você é muito jovem. Então, também é que cada sociedade, cada contexto vai ter uma questão mais forte, né? Então, assim, eu acabei de falar com 13 países, dentro da Sanofi, com 13 países, com 13 IADs locais que falam sobre gerações. É incrível. Você vai para o Japão, é o oposto. Aqui, é o respeito, né? Lá no Japão, o que o pessoal precisa é de gente mais jovem, porque não tem na demografia do país. A demografia do país já tem pouca gente jovem. Então, você atrair pessoas jovens para a empresa passa a ser crucial. Então, assim, do ponto de vista de business, essa é a questão. Aqui no Brasil... Como fazer, né? Como fazer. Aqui no Brasil é como você dá espaço para a pessoa com mais idade. Então, eu já ia fazer uma pergunta, né, enviesada, né? Eu ia perguntar para o Pedro quais são as competências, habilidades, características do 50 a mais que são valorizadas no ambiente corporativo. Mas vou mudar minha pergunta. Né? Como é que a gente faz um mix legal das várias gerações que a gente tem dentro do ambiente de trabalho? Olha, todo mundo está testando um monte de coisa e não tem resposta, né, não tem receita pronta ainda. A gente está pilotando e fazendo várias coisas. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça para responder você é um teste que você deve conhecer, é muito antigo, o projeto Aristóteles do Google, né, que tem, sei lá, 15 anos ou mais, que falava da segurança psicológica como o que justificava times de alta performance. Quem não conhece pode dar um Google aí no próprio Google. Dá um Google no Google. Para encontrar o projeto Aristóteles. É legal, é bacana, vale a pena dar uma lida. É bem bacana. Porque o Google testou todo tipo de correlação para explicar times de alta performance e encontrou a explicação no ambiente de segurança psicológica. Não tinha correlação com as outras variáveis. E aí eu uso isso como exemplo porque você ter segurança psicológica para ser quem você é, e não só na questão etária, mas em todas as outras, né, dimensões da diversidade. Então começa por aí, assim, você acolher essa diferença. Então você tem características que você, obviamente, perde ao longo do tempo, né? Potência física, por exemplo, eu não consigo fazer corrida como eu fazia aos meus 20 anos. Mas você desenvolve outras coisas que são meio que curtidas com o tempo, né? A questão da habilidade interpessoal, a visão sistêmica, né? As pessoas de 50 a mais acabam, né, tendo a capacidade de olhar o sistema corporativo com outros olhos, porque já viveram mais. Não é que são melhores, é simplesmente uma questão de repertório. Então, você poder capitalizar, às vezes, até propensão de risco no 50 a mais, parece meio contraintuitivo isso, mas com 50 a mais você, às vezes, tem menos medo de arriscar determinadas coisas. Então, por causa do repertório, por já ter visto algumas coisas. Então, o legal é combinar e gerar essa segurança psicológica. Assim, não é nenhuma coisa nem outra, né? Você vai encontrar mais soluções, como tudo na diversidade, você vai encontrar mais soluções quando pessoas pensam diferentes. Então, tem uma pessoa de 20 e poucos, né, uma geração Z e uma pessoa, um baby boomer, é bacana, porque você vai ver o mesmo problema de pontos de vista diferentes. Boa. Isso também eu fico sempre pensando, né? Idade não tem nada a ver com maturidade também, né? Porque às vezes você conversa com uma pessoa 50 a mais que não tem maturidade nenhuma para determinado assunto, para determinada postura, enfim. E você conversa com uma pessoa 30 a menos e que tem uma postura super adequada, tem 20 anos de idade, e você olha assim, puxa, que pessoa bacana, né? Que cabeça boa. Então não tem nada a ver com idade isso também, né? E outra coisa que eu vejo também é muito as pessoas 50 a mais, 60 a mais chegam nessa idade um pouco reclamando também do tipo, puxa, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, sabe, esse negócio também... Eu vou reclamar, tá? Eu vou reclamar. Não, segura, Marcelo, porque isso também, né? Cara, você viveu lá e tá tudo bem,
pensa daqui para frente, tenha, né, vida, tenha bagagem, explore o que você tem de bom para contribuir com o mundo. Né? Acho que tem esse negócio, você não fica porque dói meu joelho, porque as minhas costas, porque eu tenho que tomar remédio agora que eu não tomava, e agora a minha pressão foi parar não sei aonde. Cara, eu vou reclamar disso tudo. É capacidade de se reinventar. Sabe um artigo que eu li do MIT muito bacana, já faz bastante tempo esse que eu li esse artigo, não sei de quando ele foi escrito, mas eu já li já tem uns 2 anos. É bem bacana que ele fala que até a expressão terceira idade, né? A terceira idade vem de uma época que você tinha 3 idades. Você tinha, no início você não tinha nem 3, você tinha 2. A idade de criança e depois a idade que você trabalhava. Pronto. Depois a terceira idade veio com a aposentadoria, lá no final, né, 1880 e poucos, lá que começaram os primeiros planos de aposentadoria. Faz sentido falar em terceira idade hoje? A gente tem sabáticos, a gente estuda de novo. Então, assim, a gente faz segunda, terceira carreira. A vida está muito mais longa, né, do que era nessa época também. A gente então, inventa fazer o webcast, né? Tem um monte de coisa. Não é 1, 2, 3 mais, é 1, 2, 3 infinito. A gente fazia sabático no final da carreira, né? Depois dos 50 a gente fazia sabático. Por que não fazer mais de um sabático ao longo da vida? E né? mudar de carreira. Aos 30 e mudar. Trabalhei em vendas, trade marketing, estou em RH e já estou pensando na minha próxima da próxima. Super legal, é isso aí. Não, tem mais 20 anos facilmente. Tem mais, vai fazer trabalho. Psicologia ainda, né? Já que está em RH, trabalho. Agora vai ser psicólogo também, né? Quem sabe? É muito legal, é isso mesmo, tem que ter esse olhar. Mas tem que ter vontade, eu acho, né? Tem que ter vontade de fazer isso, Pedro. Tem que ter vontade. Fazendo as contas aqui, você entrou na Sanofi aos 52, né? Foi. Isso também já é uma coisa bacana, né? Foi, verdade. Então, você está com 57. Boa. Então já é uma coisa diferente para o mercado, né? Você, não sei do teu histórico profissional, se você estava em uma empresa e foi para a Sanofi ou se você estava no mercado, enfim, mas não interessa. O que interessa é que o teu atual empregador te contratou aos 52 anos de idade. É verdade. Já é um negócio muito bacana, que não se vê. E você já era RH, né? Nessa contratação. Eu já era RH. Não, eu virei RH na Johnson & Johnson e depois eu ainda fui da Johnson como RH para o Macro, né, que é o grupo SHV, um grupo holandês, e depois da Sanofi. Tá. Eu só estava pensando o quão arrojado eles foram, né? De mudar de setor de atividade, mudar de RH também, mas não foi o caso, né? RH você já era. Mas... eu já era um pouquinho antes. Eu entrei na Johnson como trade marketing e saí como RH. Mas isso é muito bacana. A gente fala de reinventar, até porque eu acho que, não me lembro quem de nós aqui falou de viver mais aqui, né? Eu acabei de mencionar. A gente vai até os 100. E vão trabalhar mais também por conta disso, né? E precisamos, porque não fizemos poupança. Isso é outra questão. Tá? Eu falei que cada país tem a sua questão, né? Cada país tem o seu contexto social. O Japão é diferente. Eu falei literalmente dos 4 continentes. Eu falei com Coreia, com Japão, com Austrália, eu falei com Argélia, eu falei com Turquia, eu falei com Itália, Estados Unidos, México. Conversei com todos os IRD locais para entender qual era esse contexto. Mas o contexto do Brasil hoje, se você tiver que começar por um ponto, os 50 mais acaba sendo uma pauta mais urgente. Por isso, porque a gente está vivendo mais, né? Aquela que a gente aprendia na escola da pirâmide, né? Já não funciona mais, a pirâmide tem uma barriguinha no meio. Né? Eu tenho esses números. Hoje, 25% da população brasileira tem mais de 50 anos de idade. Em 2040, serão 50% da população com mais de 45 anos de idade. E tem uma informação que eu busquei sua, que em 2060... vão ser 33% da população vai ter mais de 60 anos de idade, é isso, Exatamente. Né? É o 60 a mais em 2060, né? Se você olha, a gente é louco, né? O percentual de população acima de 65 no Brasil vai passar de 7% para 20% em 10 anos. A França demorou 20 anos. A França demorou 100 anos. Ou seja, o Brasil vai fazer 5 vezes mais rápido o que a França demorou para fazer. Então tem muita coisa para a gente acomodar aqui. E aí falando de problema dentro das empresas, e o índice de natalidade ao mesmo tempo cai, né? Ou seja, menos pessoas nascem, a juventude encurtou, a maioridade ou a terceira idade ou a idade X aumentou, está se alongando, as empresas e o tempo de trabalho vão precisar de mais tempo de trabalho, porque as pessoas vão durar mais, as pessoas vão precisar produzir mais, né, salário, enfim. E as empresas estão se preparando para isso? Como é que funciona isso? Né? Porque eu vejo muito programa de estágio, programa de jovem aprendiz, programa de trainee. Tem o programa 60+?
Pois essa é a sacada, essa é a grande sacada. Olha a minha posição, né? Executivo de RH, eu estou ali olhando o futuro. Eu não estou olhando só esse ano, né? Olha esse ano, claro, mas tem que olhar, né, sustentabilidade da companhia. E a gente está pescando num lago que está secando, né? A gente está pescando os talentos jovens nos programas de estágio, de trainee, que a gente está acostumado... Universidade, a gente está acostumado a fazer e sabe como fazer. Só que esse lago está secando. E do outro lado tem um lago que está crescendo, que é dos 50 a mais ou 60 a mais, com um monte de gente boa, e a gente está falando de escassez de talento, guerra pelo talento. Gente, olha para o outro lago aqui que está crescendo e vamos pescar também no outro lado. Não é abandonar um lago, mas unir os dois lados e fazer, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Ninguém sabe exatamente como fazer, porque a gente sabe como fazer programa de estágio ou de trainee. A gente sabe muito como fazer isso. Mas como é que você contrata? Então, por exemplo, a gente tem na nossa página de carreira, a gente tem lá um lugar exclusivo para 50 a mais colocar currículo. A gente tem vários recortes. A gente tem para transgênero, tem para pessoas negras, tem vários lugares que a gente tem específico. Vagas específicas para determinado recorte. E mesmo que não tenha vaga, simplesmente para as pessoas colocarem o currículo e a gente ter o banco de talentos para quando a gente tiver uma vaga ir lá e aproveitar os currículos que estão lá, né? A gente mantém aquecido, faz eventos, etc. Essa é uma forma de fazer, tá? Para atrair pessoas. A gente eliminou a questão de data de nascimento das informações internas. Quando um gestor ou uma gestora está recrutando, na informação que vai para o gestor e gestora, não tem a data de nascimento no currículo ali, no banco de informação. Já elimina aquele comentário anterior do, tem 56, mas tem cheio de energia. Nem parece que tem 56. Nem parece que tem 56, foi ótimo. Claro que pelo tamanho do currículo, pelo número de empresas, a experiência acaba dando uma pista, mas a data de nascimento, isso é como universidade, a gente não coloca a universidade também para... O nome da escola mesmo. O nome da escola. Também para não enviesar. Ótimo, excelente. E esse nem parece, eu tenho lido muita coisa nas redes aí sobre esse negócio das pessoas se ofenderem, né? Nem parece que você tem 50, nem parece. Tem várias pessoas famosas, artistas, enfim, do showbiz aí que tá se incomodando com esse negócio, né? Do tipo, então quer dizer que eu não... Deve mesmo, que seja vocal sobre isso mesmo. Para incomodar, fazer o pessoal pensar antes de fazer esses comentários. Você acha que tá me elogiando? Você tá me elogiando? Não, você tá me ofendendo, né? Como é que eu devia aparecer, né? Como que eu tenho que parecer, né? Então, assim, como é que parece uma pessoa de 56 ou mais de 50? Enfim. Até ontem podia ser diferente, né? Pois é doido mesmo. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Vamos virar a página e vamos falar de parentalidade, que é outra área onde a Sanofi é pioneira também, bacana. Não é? E também é uma ação, um pilar que é interseccional também, né? Debaixo do guarda-chuva, diversidade, equidade e inclusão. Então, conta pra gente, Pedro, o que é essa iniciativa da Sanofi? É bem bacana também, porque acaba se conectando com diversos pilares da diversidade, né? Desde janeiro de 2020, pouquinho antes da pandemia, né? Quando a gente começou a desenvolver, nem se tinha ideia de que a pandemia, claro. A gente começou a oferecer uma licença parental neutra de gênero. Então, a gente oferece até 6 meses para todos os funcionários. Homens, mulheres, casais homoafetivos, filhos adotados. Então, é bem amplo, 100% das pessoas. A família cresceu? Exatamente. Tem direito à família licença. Cresceu, tem de licença até 6 meses, né, de licença remunerada. E eu te confesso, Marcelo, que eu sabia algumas coisas antes de lançar, quer dizer, eu imaginava o que ia acontecer, mas o que eu não sabia supera o que eu sabia. Foram tantas descobertas nesses 2 anos e meio, né? É muito legal você dizer isso, Pedro. Muito legal, essa humildade. O que você descobriu e aprendeu supera aquilo que você sabia ou achava que sabia, né? Que a gente em posição executiva também a gente acha muita coisa, né?
Né? Não, a gente tem, né, depois de um tempo, eu tenho que admitir, eu tenho arrogâncias que eu tento evitar de ter, mas assim, eu falo, não, vai acontecer isso. Aliás, eu fiz uma aposta com a minha chefe na época de que ia ter 90% de adoção. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. E depois de 2 anos e meio, a gente tem acumulado 52% de adoção por parte dos homens. Por parte dos homens. Mulher 100%, né? Mas homens 52%. E eu teria perdido a aposta se eu tivesse apostado, sei lá, uma cerveja ou alguma coisa assim. Mas eu achava que ia ter, né, Claro. quase 100%. Para mim também, eu apostaria do teu lado, junto contigo. Mas o Pedro fez um comentário agora também, que ele tipo, pra mulher 100% óbvio, né? Poderia não ser, né? Poderia não ser, você tem razão. É. É Desculpa aí te pegar a tua fala assim, mas deixou picando. Eu digo, mas. Não é. Há mulheres que retornam um pouco Que mais cedo, retornam né? antes, que não querem ficar 6 meses afastados da sua função, E tudo né? bem. Enfim. E tudo bem. Não, e tudo bem, mas você sabe que isso é uma das coisas que a gente tem procurado se entender, porque hoje a gente está crescendo, tá? O acumulado desses 2 anos e meio dá 52, mas nos últimos 2 semestres a gente está acumulando semestre para dar uma amostra, né, boa, né, de medida. No primeiro semestre desse ano já foram 67% de homens que adotaram. Então a gente vem crescendo. Legal. No segundo semestre do ano passado foi 58%, então a gente está pouco a pouco crescendo. Mas isso que vocês falaram é muito legal, porque quando a mulher volta antes, é criticado, né, não tem coração. Né? Quando o homem sai, é criticado por sair. Fala assim, mas você vai sair, mas você vai ficar de férias. Sua mulher que vai cuidar do neném? O que você vai fazer? Aliás, outro viés aqui no meu comentário, né? A sua mulher que vai cuidar do neném, né? Não sabemos, né? Não, a gente teve Não casal necessariamente afetivo na companhia, sabemos. saiu 6 meses. Isso é muito legal. E isso é muito simbólico, né? Quando a gente tem gente sênior ou casais homoafetivos saindo, porque mostra exatamente o alcance, né? Que a gente não está falando... Obviamente, essa política, vamos chamar de política, tem a ver com a revisão de gênero, vamos dizer assim, né? Conversa muito, dialoga com o pilar de diversidade de gênero, mas também com a revisão da masculinidade, porque você abre questões aí que são incríveis de... Boa parte das pessoas que não saíram, tem várias razões, mas eu vou falar uma delas. Uma das razões, a gente fez focus group para entender, né? Fala assim, olha, não precisa, lá em casa está tudo resolvido. E tem frases assim, que eu vou quote aqui, né? Não, a mulherada já resolveu. Que mulherada é essa? Entende? Minha mãe, minha esposa, minha sogra, eu não preciso. Então assim, mas né? Quem é responsável? Né? É o pai dessa criança, né? Porque a ideia no início não era nem uma questão de diversidade, né? Para ser muito, muito direto, quando a gente começou a desenvolver a política, era uma questão de saúde da família. A presença dos pais, sejam 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, na primeira infância é muito importante. Para a relação afetiva, para os laços, entende? Para o desenvolvimento da criança. Então, a gente partiu daí. Né? Claro que a gente também não sabia que ia ter repercussões na questão da diversidade, mas a âncora inicial era o benefício na saúde da família. E quem saiu e voltou, eu não preciso nem contar, as pessoas contam, né? O testemunho falando, gente, foi incrível a relação que a família criou, né? Que eu, sendo homem, criei com meu filho, mas que a família inteira criou. Não é só o pai com a criança, mas é o casal. A família como um em todo. Em qualquer né? formato, né? E aquele novo ser que está ali se juntando. É sensacional. Né? É muito bacana. Mas tem muitas questões aí. Mas fala mais algumas. Por que esse número não tão alto assim de homens aderindo ao programa? Tem questões mais duras, por exemplo, quando você vai para um ambiente fabril, né, onde você tem uma população horista, tem questão até de, olha, se eu saio, eu não faço hora extra. Então, tem questões mais concretas. Diminui a renda. Né? Diminui a renda. Tem questão muito concreta de budget interno, né? Porque você precisa repor, então a gestão precisa ser parceiríssima nisso para poder falar, olha, eu tenho budget aqui para fazer a reposição, ou não necessariamente fazer reposição, mas também redistribuir o trabalho. Tem muitas questões envolvidas. Mas a questão cultural, que eu acho que é aquele pano de fundo, que é muito importante, qual é o meu papel, né, da masculinidade, qual é o meu papel do homem nisso, né? Porque o medo que antes era só das mulheres, que é o prejuízo da carreira, passa a ser um medo de todo mundo. Sim. Né? Então, assim, o homem agora vê pelos olhos da mulher coisa que a gente não via ou não sentia. Então vamos falar um pouquinho mais disso. O medo da carreira da mulher, né? Que medo é esse? Primeiro é a interrupção da carreira. Não é? Então ela fica um tempo em casa e durante esse tempo um monte de coisa acontece.
alguém vai fazer o trabalho que ela fazia, o mundo à sua volta muda, a empresa muda, e tem um custo também aí, né, na cabeça dos gestores, né? Eu vou ter que substituir essa mulher que sai de licença. Então tem 2 prejuízos diretos aqui, né? O custo de contratar-se uma mulher A ausência. e o gap de carreira que ela sofre por ir ser mãe. E agora, com a licença paternidade, a gente está impondo, entre aspas, essas mesmas perdas ao homem. Não sei se é impondo, mas a gente está nivelando o jogo. Nivelando o jogo. E, aliás, é uma outra O coisa que eu não resultado sabia. positivo é esse, a gente nivela o jogo, né? Uma outra coisa que eu não sabia era que eu também ia eliminar, de certa maneira, ou reduzir, eliminar talvez seja demais falar, mas reduzir o preconceito contra a contratação de mulheres. Fala assim, eu não vou contratar mulher porque vai sair 6 meses. Ops, agora todos saem. Todo 6 mundo meses. sai. Exatamente. Então, aquilo que, para quem tinha esse preconceito, né, cada vez menos existe, mas ainda existe, agora você não precisa separar para pensar. Não se preocupa com isso, Se né? preocupa com isso. Isso é uma preocupação a menos, né? Você vai atrás do candidato ideal, né? Ou Exatamente. candidata ideal. Essa é uma das coisas que eu não tinha, né, caído a ficha para mim no início, quando eu falei, não, peraí, agora tem uma razão do preconceito de gênero, acabou, né? Sim. Mas também essa discussão de que, olha, eu tenho medo de ficar fora, né, de ser bypassado, de ser preterido numa promoção, de perder isso que aconteceu no mundo, de voltar e não ter a minha posição, né? Ou de voltar e ser encarado como uma pessoa sem compromisso, porque eu optei, né? Eu escolhi passar 6 meses, então será que isso vai de alguma maneira contribuir para eu não ser bem avaliado, porque eu sou uma pessoa sem compromisso, porque o que eu ouço é assim, a mulher não tem opção, porque a mulher tem a questão física, né, de dar luz. O homem é uma opção. Então, assim, reforça que é uma escolha, mas é uma escolha que deve ser tomada. A gente não impõe para o homem, essa é outra discussão, né? A gente dá a opção, porque a gente fala muito de flexibilidade, mas a gente incentiva, a gente fala, olha, é bom, é muito, assim, seu lugar está garantido, você vai voltar, não tenha medo, né? E a carreira, a gente falava do etarismo agora, que a carreira ela se reinventa, ela tem, né, sabáticos. Isso não chega a ser um sabático, mas é algo que tem um valor tão grande que você vai colher esses frutos o resto da vida. Mas aí eu fico pensando aqui, né? Acho que passa muito pela cabeça do homem o quão bom isso é para mim, né? O quão bom é eu ficar 24 horas ouvindo o choro de um nenê recém-nascido, ou trocando uma fralda, ou ajudando a minha esposa que tem que trocar o peito, que tem que não sei o quê, que tem... O quão bom é para mim, não é melhor eu estar na minha empresa, na fábrica, ou no meu escritório, né? Poxa, mas é exatamente isso. Passa, né? Não passa pela cabeça dos homens e não... Passa por causa desse... O pensamento é um pensamento que precisa ser revisto, remodelado, né? Trocado. E quando fala isso, quando alguns homens falam isso, falam, né? A verdade concreta é, sabe, mas... não precisa de mim, né? Elas, como é que foi? Qual é a frase, Pedro? Tem as mulheres que... A mulherada está cuidando. Tá, já resolveu. Então, assim, é altamente preconceituoso. E tem uma questão de que... quando o pessoal fala assim, mas eu vou ter que ficar, né, acordando à noite. Gente, primeiro, né? Por que esse papel é só da mulher? Ponto 1. Ponto 2. Você vai... olhar depois que você ficar esse tempo em casa, você vai ver o benefício que trouxe para você. Então, o testemunho das pessoas que voltam é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, não existe como você se desenvolver como profissional se você não se desenvolver como ser humano. Boa. Tá? Então, assim, se você se desenvolve para a vida, você está se desenvolvendo para a companhia. Boa. Fechou. Boa. Não tem argumento. Boa. Que cara bacana, baita profissional, mas não vale nada. Não. Ou que cara bacana, pena que não funciona aqui na minha empresa. Também não. Corresponsabilidade pela família, pelos afazeres domésticos. Comportamento, não é só a criança, né? são os afazeres domésticos também. A limpeza da casa, as compras. Marcelo, do tipo dividido, tipo, não necessariamente você precisa ficar cuidando da criança, mas dá um apoio lá na louça da cozinha, vai fazer o jantar, vai fazer um almoço, esquenta um leite, né? Não tem regra, cada família vai encontrar a sua dinâmica. Por que Pega uma vassoura, né? É a tarefa da avó? Deixa a avó, porque a mulherada tem que fazer isso, né? Deixa a avó ter a vida dela. Mas pra quem a avó vai curtir curtir o netinho, mas a avó já tem a agenda dela, né? E cuidar da criança também, gente. Assim, cada sensacional. família vai encontrar barato, o que é melhor para aquela família. Eu adorei trocar fralda.
Acho barato. Não, e pensa, de novo, a gente teve casos de casais homoafetivos. Sim, né? Claro. E a gente está falando, a gente, obviamente, também com isso ampliou o auxílio creche, outras coisas né, ali também importantes que foram ampliadas. Mas pensa um casal, 2 homens. Você tem ali também uma necessidade de sair. Né? Então, assim, transgênero, como é que você... Então, você tem, assim, no final, todo tipo de família tem a sua dinâmica particular, vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. O importante é que a gente dê essa flexibilidade para que os papéis sejam discutidos ali. Isso é muito, muito importante. Que bacana falar sobre isso, hein? O importante é dar a flexibilidade, porque a gente não conhece, a gente não vai conseguir prever todas as situações e escrever uma política que abranja tudo. Não vai rolar. Então dar a flexibilidade, dar o poder de escolha. Bom ponto do Marcelo, assim, e nos bastidores a gente estava falando sobre isso, né? Por que não é obrigatório e é flexível, é opcional, né? A pessoa pode optar em ficar 6 meses, né? Deixa a pessoa ver o que vai ser melhor para ela. O que funciona para você pode não funcionar para mim. E tá tudo certo. Deixa a mulher que quer voltar, a mãe que quer voltar antes do período, voltar. Se assim ela quiser. Se é assim que ela quiser, se é assim que funciona para ela, e tá tudo certo, entendeu? Deixa a pessoa viver o que quer viver, né? Acho que é esse respeito que a empresa tem que ter também com o colaborador. E aí, no início, a gente volta, porque assim, a gente tem um objetivo que 100% das pessoas da companhia adotam, então a gente volta a falar da questão da saúde da família. Exatamente. Porque o fundamento é esse. Né? Esse é o então, sim, seria legal que todo mundo aproveitasse. O ideal, né? O mundo ideal, né? O mundo ideal. A gente respeita a flexibilidade, mas a gente fala, olha, voltamos no início. Né? Tem toda essa discussão que a gente falou, mas por quê? Volta no porquê. Né? Por que a gente está falando isso? Porque existem diversas pesquisas que falam que a presença da família inteira ali tem repercussões positivas na saúde da família inteira. Então, a gente volta nesse ponto que é o ponto de partida. Então, assim, é uma jornada. Né? Tem várias, e é legal que abre várias portinhas de várias discussões necessárias. E depois essa política começou aqui na América Latina e depois foi ampliada para o mundo inteiro. Então, a Sanofi tem hoje, com diferentes extensões de prazo, né, uma política de licença parental neutra de gênero em todos os países que a gente opera. Isso é muito bacana. Que incrível. E nasceu aqui, né? E nasceu aqui na América Latina. Que bacana isso. A gente foi pioneiro aqui. Muito legal. Eu vou falar de novo do efeito que tem para a saúde da família e é para a vida inteira. São lembranças que vão ser criadas para a família inteira, né? E o pai vai poder dizer que acompanhou o filhinho na sua primeira infância. E a gente escuta tanta gente falar: puxa, eu não vi meus filhos crescer. Olha aí. Olha aí a oportunidade, a porta aberta. Pedro, eu queria já fico curioso aqui para saber se existe algum programa de apoio emocional para essas famílias, até para a pessoa entender a importância desse período junto com a família, né? Com o esposo, com a esposa, com o filho. Né? Vocês têm algum tipo de acompanhamento? Temos. A gente tem um programa que a gente chama Agora Somos Mais. Né? Então, esse programa ele tem desde o acompanhamento da saúde física, antes, inclusive, quando a pessoa está grávida. Né? Então, a gente começa a ter todo um acompanhamento, aí um acompanhamento médico, né? Claro, né? Com os exames, etc, etc. E depois, até a criança completar 1 ano, também, né, continua esse apoio. E aí é um programa super vasto, né, que tem desde isenção de custos de exame, tem lições, né, coisas técnicas para a pessoa aprender. Então, é tudo num aplicativo, mas tem acompanhamento também presencial. Então, essa parte é específica, que se chama Agora Somos Mais, né, que é para, mesmo antes, né, quando começa a preparação, né, quando fica grávido até 1 ano de idade, para que tenha todo esse suporte. E a gente fala muito de 5 saúdes. A gente fala de saúde física, a gente fala de saúde emocional, como você disse, a saúde intelectual, a saúde social e a saúde espiritual. Então, são 5 saúdes que são integradas. Então, o programa é bem amplo. Agora, temos outros programas que não são específicos para quem está, né, aumentando a família. Né? Agora somos mais. Né? Que a gente tem o acompanhamento um programa de acompanhamento de consulta psicológica remota, que, aliás, eu fui um dos early adopters, um dos primeiros a adotar, porque eu falei assim, é importante. Primeiro porque eu queria, né? Eu queria muito, de graça, né? Né? É extensiva para a família e é remoto, o acesso é muito fácil, muito, né? Fácil. Assim, você não precisa sair de casa, se deslocar, é extensivo para a família, você pode fazer de casa, o filho, no horário mais adequado para você, né?
E eu falei, nossa, eu quero dar o exemplo, porque assim, é que a gente brincava no período crítico da Covid. Covid, quando você tem Covid, você conta para todo mundo, né? Saúde emocional, você não conta nem para você mesmo, né? Você nem sequer admite você primeiro. Então, eu falei, é importante, diretor de RH, né, servir de exemplo. Mas, na verdade, no fundo, eu queria mesmo, né? Mas eu aproveitei para servir de exemplo. Então, toda quinta-feira lá, no final do dia, se tem reunião, eu nem marco, né? Porque é a hora. E eu conto para as pessoas o benefício que tem sido para mim. Então, também isso está disponível, e aí não é só para quem está aumentando a família, para todo mundo. Então, e obviamente tem um programa de assistência a empregado, o PAI, né, que as empresas grandes costumam ter, a gente tem também, que é um outro programa, um terceiro programa, mas aí para momentos mais de crise, né? Então, assim, tem muita coisa aí para ajudar as famílias. Sensacional. Parecia até que a gente tinha combinado isso, mas não foi nada combinado, não foi. né? Não foi isso aí. Para mim está sendo surpresa, muito mais do que eu pensava, né? Sensacional. Vem cá, Pedro, vamos fechar com recomendações suas para quem quer implementar algo parecido, né? Para quem quer trilhar esse caminho, né? É claro que muita gente pode falar, pô, o Pedro está numa multinacional, tem recursos, tem gente, né? O pessoal pensa diferente e tal. Todos os continentes, então, todas as culturas, 13 países. Tá fácil, Pedro. Então, benchmarking total. quais são algumas recomendações que você faz para o pessoal que está nos ouvindo? Como é que a gente começa? Começando. Testando, né? Pilotando. A gente nunca vai ter resposta para tudo, né? A gente, mesmo quando a gente acha que tem, depois a gente aprende, né, que não é bem como a gente imaginava, né? Então, assim, não precisa ter a resposta completa, não precisa ter... Eu estou testando um programa agora para 50 a mais, que é de trabalho flexível, né? Como HR Tech, a gente está testando como a gente encontra formas de trabalho flexível para pessoas 50 a mais que têm interesses talvez diferentes na companhia, não querem trabalhar, né, CLT, naquele modelo tradicional. Então, assim, tem coisas que a gente está aprendendo que está funcionando muito bem, tem coisas que a gente aprendeu que não está funcionando de forma alguma, né? A gente está revendo o modelo. Mas tem que começar. Se a gente não partir para a prática, a gente não vai experimentar. Tentativa e erro é muito importante. Boa, bacana, incrível. Não fica só achando, né? Vai lá e faz, né? Depois recua, se não der certo. Volta, né? Super obrigado, Pedro, e parabéns pelo que você está fazendo, e parabéns à Sanofi também por ser tão pioneira, e principalmente aqui no Brasil, né? Que bacana que está saindo daqui tanta coisa legal. Bacana, super prazer. Obrigado pela conversa também, Pedro. Prazer foi meu, obrigado pelo convite. Sempre presente quando tiver o convite. Joia. E você também, super obrigado, e a gente se vê no próximo episódio. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.